A paz do Senhor Jesus. Desde aquela antiga visão de Olav Roge, que era um irmão se não me engano, da Noruega, que teve aquela visão no final dos anos 50, que ficou conhecida como a última trombeta. Foi feita ali um disco, né? um antigo disco de vinil, que vendeu muito aqui no Brasil, no final dos anos 50, entre o povo evangélico daqui, que não era muito. Até os dias de hoje, até as mais recentes postagens de sonhos e visões no YouTube, na internet, Deus sempre deixou um alerta sobre crentes, cristãos, evangélicos, que ficaram para trás quando ele vier buscar a noiva, no harpazo, no arrebatamento da noiva. Desde aquela época, durante todo o tempo em que ele levanta algum irmão, alguma irmã para trazer uma profecia, uma visão, uma revelação sobre este período, ele sempre traz um alerta sobre crentes ficando para trás. E serão muitos que ficarão conforme as profecias, conforme as revelações que Deus tem dado. Muitos pastores, muitos evangelistas, profetas, cantores, cantoras, músicos, pessoas, principalmente pessoas que aparecem, que são formadores de opinião, né? Pessoas que têm proeminência, líderes famosos. Muitos dentre estes ficarão para trás. Muitos ganhadores de almas, e entre as almas que eles ganharam para Cristo, muitos serão arrebatados, mas eles mesmos acabarão ficando para trás, porque não seguiram aquela exortação de Paulo, se não me engano em Timóteo, não me lembro agora exatamente o endereço bíblico, mas ele diz: cuidado que pregando a outros não venha eu mesmo a ser reprovado, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então ele está querendo dizer que muitos pregam, muitos ensinam, profetizam, lideram, conduzem pessoas, e eles mesmos, no fim, acabarão sendo desqualificados, reprovados, até mesmo para a salvação, quanto mais para o arrebatamento. E o que o Senhor também tem falado muito e alertado muito será a horrível surpresa que muitos crentes vão sofrer quando se derem conta de que o arrebatamento aconteceu e eles ficaram para trás. Eles ficarão confusos e não saberão o porquê, não saberão explicar o porquê eles ficaram para trás. Muitos dirão: por quê? Por que eu fiquei? Eu era um crente fiel, eu participava das atividades da minha igreja, da minha denominação, da minha instituição. Eu dava os dízimos, eu ofertava, eu participava das campanhas, eu colaborava financeiramente. Eu não permitia que ninguém falasse mal dos meus pastores ou do meu pastor. Defendia eles com unhas e dentes quando alguém se levantava e questionava alguma decisão, alguma postura dos líderes da denominação, dos líderes da igreja. Eu fazia tudo que o pastor mandava, participava de tudo que ele solicitava que eu participasse,
colaborava em todas as campanhas, em todos os apelos, em todos os, principalmente pedidos financeiros, apelos financeiros, eu participava. Eu era um frequentador assíduo dos cultos, no templo. Por que eu fiquei para trás? Muitos vão se perguntar, muitos vão cair em desespero, muitos vão se revoltar contra Deus, muitos vão acusar Deus de ser injusto. Se eu era tão fiel, se eu era tão frequente, se eu era tão participativo na minha denominação, na minha instituição, por que eu fiquei para trás? Em primeiro lugar, eu culparia não a Deus, mas eu culparia esse grande movimento de falsos profetas que o Senhor Jesus disse que surgiriam nos últimos dias. Exatamente para que isso acontecesse. Para que pessoas achassem que estão servindo a Deus, quando na verdade não estão. Achassem que estão agradando a Deus, quando na verdade não estão. Por isso o Senhor alertou que muitos falsos profetas seriam levantados nos últimos dias, e ele disse para que nós tomássemos cuidado. Como o povo brasileiro, de uma maneira geral, não conhece a palavra de Deus, não conhece a Bíblia, tem muita preguiça de ler, tem muita preguiça de pesquisar, de conhecer a palavra de Deus, que seria vamos dizer assim, uma grande ajuda para se precaver contra falsos líderes, falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos, falsas mensagens. Mas infelizmente o povo brasileiro é um povo que não lê a palavra, tem preguiça de ler a palavra, gosta de tudo pronto. Não são como os bereanos, que examinavam nas escrituras para ver se realmente aquilo que estava sendo dito estava de acordo com a palavra, de acordo com as escrituras. O povo brasileiro não tem essa característica, então muitos milhões estão sendo enganados pelos falsos profetas. O falso profeta não é apenas aquele que propaga uma heresia, uma grosseira, um falso ensino grosseiro, herético. Mas muitas vezes, talvez a maioria dos falsos profetas, são aqueles que tiram você do foco. Eles não pregam falsas doutrinas, eles não propagam heresias, mas eles sutilmente mudam a ênfase do Evangelho, a ênfase do que seria a vontade de Deus, para que você foque em outras coisas e não naquilo que é o que a Bíblia chama de o centro da vontade de Deus. E esse desfoque, essa mudança de parâmetros, né, que são sutis, muitas vezes, que são colocados, apresentados de uma maneira sutil, é o que vai causar mais estrago, ou é o que tem já causado tanto estrago, tanto dano entre as ovelhas do Senhor, e vai proporcionar que muitos fiquem para trás. Por exemplo, o falso evangelho da prosperidade é um evangelho que tira você do foco, que é Cristo, porque a noiva se ocupa de agradar o noivo. É isso que eu quero falar um pouquinho mais adiante. Esse vídeo não será longo. E procura tirar o foco de Cristo, o foco das coisas do alto,
como a Bíblia alerta lá em Colossenses, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus, e não das coisas terrenas. Então o falso evangelho da prosperidade tira os cristãos, as ovelhas do Senhor, do foco, que é Cristo, do foco que é o sumo pastor, o verdadeiro pastor das ovelhas, o dono das ovelhas, aquele que comprou as ovelhas com seu sangue, que é Cristo. O pastor lá que lidera a sua denominação, a sua instituição, eu não estou dizendo que Deus não tenha o chamado para ser um pastor, mas o pastorado, ele é um dom, ele é uma vocação, ele é um trabalho. Na verdade, o seu pastor seria, no caso, um empregado do dono das ovelhas, que é Cristo. Mas ele não é o seu dono. Ele não é inquestionável. E nem tudo que ele diz você tem que aceitar de pronto, sem conhecer, sem examinar as Escrituras. Os próprios apóstolos tiveram a palavra deles escrutinada pelos bereanos. Os apóstolos que Jesus escolheu, o apóstolo Paulo e outros que estavam pregando ali na cidade de Bereia, foram sabatinados pelos bereanos. E a Bíblia diz que isso foi algo que agradou a Deus. O fato deles testarem aquela doutrina, o evangelho que era trazido com as Escrituras, com os textos da Escritura. Mas é o que o povo brasileiro não faz. Por isso ele é facilmente enganado, ele é facilmente tirado do foco. Em vez de focar nas coisas do alto, o falso evangelho da prosperidade faz com que os cristãos foquem nas coisas terrenas, no sucesso terreno, em vitórias terrenas. Que o verdadeiro evangelho alerta que são coisas de segundo plano, que são coisas que são acrescentadas. Porque ele diz claramente no evangelho de Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, as demais coisas, aquelas coisas passageiras que você necessita na sua vida enquanto aqui na terra, essas serão acrescentadas conforme a vontade de Deus. Mas o evangelho da prosperidade faz com que você busque estas coisas e deixe a justiça do reino para depois. Deixa a justiça do reino em segundo plano. E é por isso que muitos ficarão para trás. A Bíblia fala de um relacionamento com o noivo. Quando a noiva aqui da terra está prestes a se casar ou está próximo dos dias do casamento, ela foca em preparar-se. Preparar-se para o dia do casamento, preparar-se para as núpcias. Ela procura conversar muito mais assiduamente com o seu noivo, procurar conhecê-lo, saber as comidas que ele mais gosta, a cor que ele mais gosta, as coisas que lhe trazem mais prazer. O interesse da noiva é esse. Só que como a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, tem sido levada a um foco diferente, ela não está buscando devidamente a intimidade com o noivo, através da oração, da consagração. Os líderes ficam conclamando que ela faça votos para isso, voto para aquilo, voto para a prosperidade, voto para o casamento, votos para bênçãos financeiras, mas não procura conduzir a noiva a uma intimidade com o noivo, a buscar intimidade com o noivo. E é isso que falta a muitos cristãos que vão ficar para trás. Eles não conhecem a voz do noivo. Eles dizem que são dele, mas não o conhecem.
não conseguem discernir a sua voz, não ficam quietos, não param, não dão tempo a Deus para conhecê-lo, para estar na sua presença, para orar, para ler a sua palavra. E por isso muitos ficarão para trás. E uma coisa que faria com que muitos se preparassem para o arrebatamento seria a prática do Evangelho. Só que os crentes, vamos dizer assim, de uma maneira geral, desconhecem o Evangelho. Porque eles são orientados, eles são doutrinados em falsos evangelhos, em evangelhos distorcidos, em evangelhos desfocalizados de Cristo, em evangelhos que não são cristocêntricos. Eles são ensinados a serem templocêntricos, a viverem uma vida espiritual de templo, de denominação, e a não viverem uma vida espiritual, uma devoção pessoal diária com Cristo. E eles não são ensinados no verdadeiro Evangelho. Para você estar preparado para o arrebatamento, o que você precisa fazer não é subir num monte, se vestir de branco e ali ficar em expectação até ele voltar. Isso é exatamente o que ele não quer que você faça. E aqueles que estão fazendo isso vão ficar para trás. Ele deixou muito claro, né, no capítulo 25 de Mateus, quando ele fala sobre os talentos. Quando ele chegar, ele quer você usando os seus talentos. Ele quer ver você no campo, semeando e colhendo. Ele quer te pegar trabalhando, te pegar adorando, te pegar orando, intercedendo, fazendo a obra do Senhor. Ele quer te ver na prática do Evangelho. A prática do Evangelho, meu irmão, minha irmã, é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ele quer te ver menos preocupado consigo mesmo, com suas coisas, e mais preocupado com o próximo. Perdão é fundamental. O Senhor Jesus falou muito sobre perdão. Você não pode deixar de perdoar aqueles que te ofendem, por piores que sejam as ofensas. Libere perdão. Liberar perdão não é simplesmente esquecer o que a pessoa fez, mas é deixar a porta aberta para que o relacionamento seja restaurado. Se a outra pessoa não quiser, aí já é problema dela, mas o seu coração está aberto. A porta do seu coração está aberta para todos, para qualquer pessoa que queira ter um relacionamento com você, mesmo aqueles que te ofenderam. O Senhor falou muito sobre isso, sobre perdoar ofensas. Se não perdoares as ofensas daqueles que te têm ofendido, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará as vossas. Isso é fundamental. Santificação, uma santificação verdadeira, santificação do Espírito, não uma santificação externa, baseada em roupa, cabelo e lugares que você frequenta, mas uma separação de coração para o Senhor, para o coração do Senhor. É por isso, meu irmão, minha irmã, que muitos, infelizmente, vão ficar para trás. Este canal é pré-tribulacionista. Se você não crê no arrebatamento pré-tribulação, eu respeito sua opinião. Você não é obrigado a ficar nesse canal, a assistir esse canal, porque ele é pré-tribulacionista. Então, as pessoas que creem no pré-tribulacionismo se sentirão mais à vontade com este canal. Porque Deus não destinou a igreja à ira. Ele não tem o desejo de que as pessoas sejam preparadas para a grande tribulação. Ele tem o desejo agora que pessoas sejam preparadas para o noivo, para o encontro do Senhor nos ares.
sejam preparadas e sejam dignas de encontrarem-se com o noivo. E passa por aí, meu irmão, minha irmã. Intimidade com o noivo. E prática do Evangelho. A paz do Senhor Jesus.